E o Entrevistas de hoje está num palco para conversar com uma artista completa. Ela é cantora, compositora, produtora cultural. E depois de ter se aventurado nos palcos privados da cidade, desenvolveu o projeto Cena de Mulher e conquistou os palcos públicos de São José dos Campos. Por onde ela passa, o assunto que predomina é a visibilidade feminina. As conversas com as parceiras de palco e amigas estão sempre acompanhadas de música e luta pelas causas da mulher. Com seu jeito calmo e manso, sustenta com orgulho mais de 20 anos de carreira. E o Entrevistas de hoje está com a Cíntia Jardim, que é uma artista aí super conhecida aqui em São José, multiplural. Cíntia, obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, querida. São mais de 20 anos de carreira, são 22 anos já, né? Como que tudo começou? Tudo começou, eu fui picada pelo bichinho da música ali na infância. Minha irmã ouvia muito MPB, meu irmão ouvia muita música internacional. E eu fui ouvindo muito, até que uma professora da terceira série pegou um violão e tocou A Tristeza do Jeca na sala de aula. E aquilo me impactou. E eu falei, é isso, eu quero ser cantora. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor. A Tristeza do Jeca. E é engraçado que é uma música tão assim melancólica, né? Que normalmente não atrairia uma adolescente. Mas eu vi a professora fazendo ao vivo, né? Uma coisa que a gente só ouvia na rádio, nos discos, na TV. Quando eu vi uma pessoa real ali fazendo, eu falei, é isso que eu quero. Ai, que linda. Cíntia, você atualmente mantém dois projetos, projetos autorais, álbuns autorais, na verdade, projetos que surgiram dos seus álbuns, né? Cena de Mulher, que inclusive esse Cena de Mulher dá nome ao seu trabalho atual, né? Como que foi criar o Cena de Mulher, esse álbum, esse disco? O Cena de Mulher reúne as minhas primeiras composições. Eu não sou uma compositora que toca instrumento. Então eu comecei a compor, acho que em 2005, e eu mostrava para os meus colegas músicos, sempre homens, naquela época eu não conhecia instrumentistas, e ninguém acreditava, isso não é música, você não toca nada, né? Você não toca nenhum instrumento? Não, eu componho... sua voz e... Eu componho melodia e letra na minha cabeça. Depois eu descobri que muitas pessoas fazem isso, é comum, né? Mas naquela época as pessoas não me levavam a sério, até que eu conheci o Jorjão Carvalho, cantarolei uma música para ele e ele falou, vou fazer o arranjo, escreveu partitura, tudo bonito. E ele falou, tem mais? Aí eu gravei um monte, na época eu já tinha umas 80 composições, tudo aqui da cabeça. E a gente gravou o primeiro álbum, que se chama Cena de Mulher, porque tem uma música que eu fiz em parceria com a Birma Vicentim, uma poeta de Jacareí. E eu achei bacana nomear de Cena de Mulher, né? Porque eu acho que já tinha esse viés, né? Esse olhar para a mulher na música. Aliás, antes de falar do outro álbum, que é Beba, o Novo, nós estamos aqui no palco do Arquivo. Esse palco você já se apresentou bastante, né? Assim como nesse, em outros palcos públicos da cidade. Um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais, bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais, amendoim, camarão, balucô, na hora de machucar, sal com gengibre e cebola, ai, 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 na hora de temperar. Eu tenho muito carinho por esse espaço aqui, porque o Cena de Mulher já... Não sei contar quantas edições nós já fizemos aqui. E é sempre muito especial, público muito carinhoso. Trabalhar com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo é muito gostoso. A gente tem muito carinho deles, né, com o nosso trabalho. Cíntia, como que foi tornar o álbum Cena de Mulher em um projeto protagonizado só por mulheres? Só mulheres tocam, cantam e encantam. Bom, na verdade, primeiro veio
a pandemia, né? Que a pandemia foi aquele fundo de poço, mas que eu encontrei uma mola nesse fundo de poço para levantar. Comecei a me interessar por editais de cultura. E comecei a fazer cursos de produção cultural e resolvi colocar a minha energia em escrever projetos culturais para fortalecer mulheres. E aí eu trouxe para a Fundação Cultural um esboço de um projeto. Me pediram um nome, eu me lembrei do meu disco, né? Me lembrei dessa música e achei que seria bacana, né? Presentear o projeto com esse nome. Porque a Fundação gostou muito, né? E esse projeto foi lançado em novembro de 2021 e seguimos firme. Atualmente são quantas mulheres que fazem parte dessa banda? Na verdade, a gente não pode limitar só a ser uma banda, né? Porque acaba sendo um projeto, às vezes troca de cantora, troca de musicista. Como que tá essa parte meio que burocrática do grupo? O projeto começou, eu fazia curadoria e apresentação e a Elô Ferreira tocava violão e fazia direção musical e era sempre uma convidada. Ficou por um tempo assim, depois trouxemos uma banda só de mulheres, com Helena Xavier no teclado, com Ana Tereza Faria na bateria, Luiz Martins no contrabaixo e a Elô, né, continuava com a gente e convidávamos outras cantoras. Depois foi tomando outras proporções, que a gente já incluiu mais instrumentistas diversas, várias cantoras ao mesmo tempo, já tivemos edições que, por exemplo, o especial Gal Costa foi um sucesso. Foi lindo, lindo. Foi um dos mais bonitos. Foi. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Esse, o da Gal Costa e o da Elis Regina, eram 10 cantoras, mais a banda, né? Então, assim, fiz um cálculo, já passaram pelo Cena de Mulher em torno, acho que mais de 70 mulheres. Isso é muito legal. E como fica o seu coração, né? Levar o nome que era do seu disco, do seu álbum, para um projeto que está fazendo tanto sucesso? Eu fico muito feliz, porque o mais gratificante é o olhar das mulheres que participam, sabe? Algumas nunca tinham cantado a sua música autoral ao vivo, algumas nunca tinham subido num palco com estrutura como esse aqui que eles colocam muita caixa de som, iluminação, banda. Tinham feito só apresentações intimistas, então é muito emocionante ver como elas se sentem bem recebidas e assim apoiadas em suas carreiras. Você falou que muitas mulheres não se apresentavam assim, dessa forma grandiosa. Tem diferença se apresentar num palco público ou num barzinho ou num aniversário, numa festinha? Qual que é a diferença para quem é cantora se apresentar? Faz diferença num público pequeno, num público grande? Eu acho que faz. Eu comecei no bar, né? Eu comecei no bar, fiz muita festa particular, ainda faço. O bar eu parei um pouco porque eu acho que eu não tenho mais repertório para isso. Tô ficando velha, a moda muda, né? E eu sou da música popular brasileira, quero mostrar as minhas composições e eu acho que no bar hoje não tem esse espaço. Mas o bar é uma escola. É uma escola para a gente aprender, assim, claro que tem que fazer estudo, aula de canto, aula de música, enfim. Mas é a prática semanal, a prática diária, sabe? Dá aquela segurança para a cantora. Para mim foi assim. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu quero que você continue falando, porque a gente falou do Cena de Mulher, mas a gente não falou do Bebo Novo, que é o outro álbum da Cíntia. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Não sai daí. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva. De volta com entrevistas, hoje com Cíntia Jardim, que é cantora, compositora, produtora cultural. Nós falamos no primeiro bloco do Cena de Mulher e tem o seu outro álbum, que é Beba o Novo, que inclusive um clipe foi gravado aqui por perto, né, Cíntia? Foi o clipe de Fruta Doce, que é uma música muito especial para mim, porque eu falo da rotina da mãe,
Eu fiz para os meus filhos. Na verdade, eu fiz depois de uma noite que eu briguei com eles e fiquei com remorso. Da estação, banana prata, aveia e mel de manhã. Ela faz tudo direitinho. Amanheceu lá no seu quintal. O pai dormiu, a mãe se levantou, passou café. Ela faz tudo com carinho. Aquela culpa que toda mãe Aquela carrega. culpa da mãe, mas que hoje eu tento lidar com isso de outra forma, né? Mas essa música é especial, tem a vozinha deles no fundo. E uma das cenas eu gravei numa árvore aqui pertinho. Olha só, esse parque da cidade é a coisa mais linda do mundo e a gente vem aqui dá vontade de tirar o sapato, pisar na Dá. grama, sentir esse cheirinho, né? É muito privilégio ter isso em São José. Cíntia, antes de você subir nos palcos, você era uma criança assim que gostava de brincar, de correr. Como que era a Cíntia fora dos palcos? A Cíntia ali de espectadora? Eu gostava de brincar com os meninos, com os meus primos. Eu não gostava muito dessa coisa de casinha, de boneca. Eu era moleque. Ou eu ficava no meu quarto fazendo um showzinho assim, com a escova de cabelo. Ah, você fazia show olhando no espelho? Fazia, depois eu Cantava no fazia pra minha banheiro? mãe, fazia pra minha mãe, treinava no espelho, depois colocava meu pai e minha mãe assim, fazia show pra eles. Desde os 9, eu já sabia que eu ia ser cantora ali. Quando que você começou a frequentar algum show? Você lembra do seu primeiro show? Ah, fui assistir, sentei, acompanhei. Eu era criança, eu assisti Milton Nascimento. Começou nada mal, né? Eu já amava, né? E foi na exposição que tinha... Eu sou de Cruzeiro, né? Então tinha lá a exposição que tinha essa coisa do gado e tudo mais. E teve um show do Milton, eu fiquei encantadíssima. A minha irmã já ouvia muito Milton, ouvia muito Elis, então eu já gostava muito da MPB. Você, depois disso, começou a frequentar mais shows e shows? Ou você faz mais shows do que acompanha, do que assiste? Agora eu mais faço do que acompanho, porque geralmente é no mesmo horário, no mesmo dia da semana, né? Mas quando eu tenho uma folga, num dia que tem show, eu faço questão de prestigiar não só show musical, como minhas amigas do teatro. A gente tem uma rede de mulheres artistas aqui em São José dos Campos, né? Então a gente procura prestigiar uma outra, artista plástica, cenografia, enfim, são várias facetas aqui da mulherada. Além de cantora, você é bacharel em comunicação. Você Sim. ouviu lá atrás? Essa profissão não dá futuro, você vai ter que estudar. E por isso você foi estudar e daí foi estudar comunicação. Então, eu não tinha muita opção, né? Eu queria, na verdade, na faculdade eu pedi para minha mãe que eu queria fazer artes plásticas. Meu pai pintava muito bem, então eu queria fazer artes plásticas. Na época de me formar, em entrar em uma faculdade. O sonho de ser cantora estava lá, né? Mas não tinha nenhuma faculdade aqui em São José. Então, a minha mãe falou assim, olha aqui, o que tem aqui na faculdade aqui de São José? Comunicação era mais perto. Era o mais próximo. Aham. Mas me fez bem, eu era muito tímida e o meu estágio foi como propagandista de laboratório farmacêutico. Então eu tive que falar com o médico, com o secretário, eu tive que desenvolver essa coisa de falar com as pessoas. E hoje me ajudou bastante. Então a sua profissão em comunicação te ajuda na sua profissão como cantora. Total. Hoje eu enxergo, né? Eu comecei o programa falando sobre o seu empenho na luta pelas causas femininas. Você comentou que durante a pandemia você criou o projeto, né? Pensou nessa questão feminina e tal. Como que surgiu essa necessidade? Quando você realmente falou assim, não, a gente precisa de mais projetos, de mais atenção voltada para a mulher? É que assim, na pandemia surgiu uma associação de músicos profissionais do Vale do Paraíba. E eu comecei a trabalhar voluntariamente. Então eu comecei a escrever projetos, coordenar projetos e toda essa comissão as pessoas que lideravam esse movimento eram homens e eu era a única mulher. Então as minhas opiniões sempre eram rebatidas. Tudo que eu falava, nada estava certo. Né? Mas depois vinha um e falava a mesma coisa que você falou, né? Exatamente. Os homens Até que eu acabam fui fazendo expulsa da associação, que eu trabalhava voluntariamente. Logo depois que eu fui expulsa, ela acabou, ela não existe mais, entendeu? Porque realmente eu dava meu sangue para aquilo. Eu trabalhava bastante, voluntariamente, para que a classe musical do Vale do Paraíba tivesse mais oportunidade, pudesse entender sobre a profissionalização, montar portfólio, currículo, escrever em edital. Só que aquilo me cansou e eu falei, gente,
como eu estou sofrendo isso, muitas mulheres sofrem também. Então eu vou colocar toda essa energia que eu estava colocando ali nessa associação, vou colocar em projetos voltados para mulheres da música. Então, além do Cena de Mulher, eu criei, ao mesmo tempo, o Cantautoras do Vale. E nós passamos no edital do PROAC, fizemos uma edição online, né, que começou o Cantautoras de forma pelo canal de YouTube da Cantautoras do Vale. E depois a gente foi se inscrevendo em editais e tudo mais. Fizemos shows, fizemos 3 Sescs esse ano, Mogi das Cruzes, Taubaté, fizemos em junho agora São José dos Campos. E a gente também leva oficinas que se chamam Arte e Música como Profissão, para fortalecer não só mulheres, mas toda a classe musical do Vale. Ah, isso é muito legal. Bom, você aí em casa deve estar pensando, nossa, que barulho, tem avião, tem pessoas, tem passarinho, porque a gente está no Parque da Cidade, é público, né? Então tem barulho democrático e é rota de avião aqui na cidade também. Cíntia, depois que você começou a mexer com essa questão do feminino, nas suas rodas de conversa, quando você vai ensaiar alguma coisa, mudou uma chavinha? A luta feminina mudou também? Uma coisa leva a outra? Ah, muda. Mesmo porque às vezes a gente começa... as mesmas pessoas que conviviam com a gente antes da minha viradinha de chave, não entendem agora que o meu foco é sério, né? Então aquelas piadinhas machistas, assim, eu não consigo dar risada. Eu não consigo ficar sem graça igual a gente, né? A maioria da situação né? E pronto. Eu enfrento, falo, gente, isso está errado, não pode ser assim. Então eu afastei pessoas da minha vida, mas eu atraí pessoas certas para ela. Então eu sou grata por ter mulheres perto de mim e ter homens também que entendem o que eu estou fazendo, né? Porque não é sobre... As pessoas falam, você é feminista, você trabalha com projetos só com mulheres. Não é bem assim. É para fortalecer uma parcela trabalhadora da música que não tem tanto privilégio. Então existem homens maravilhosos e conscientes que nos apoiam e que estão na banda com a gente também. Cantautoras tem homem na banda, mas Cantautoras é sobre as compositoras, é sobre a narrativa feminina, as músicas que saíram da nossa cabeça. Então, Cíntia Jardim mudou e, na verdade, é uma mudança para evoluir, né? Vou falar mais sobre isso no próximo bloco, daqui a pouquinho, não sai daí. De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa. Hoje a gente está aqui com a Cíntia Jardim, num lugar super importante para ela, faz parte da sua vida. Você traz seus filhos para brincar aqui no Parque da Cidade? Ah, meus filhos estão enormes agora. Não vem mais. Não vem mais. Eu tenho um de 21 e um de 17, mas já viemos bastante. Sim, a gente falou no bloco anterior sobre seus projetos e você comentou também que durante a pandemia você ficou atenta aos editais, tal, porque tem muita coisa que funciona por meio de edital, né? Sim. Como que você vê a questão da produção cultural na cidade, falando assim dessa questão da programação de editais? Eu acho assim, o meu olhar sobre a classe musical, que a grande maioria dos trabalhadores da música não procuram se aprofundar nesse assunto. Então, com a experiência que eu tenho nos projetos, eu acabo contratando muitos profissionais da música, né? Homens e mulheres. E às vezes a gente precisa para um edital de portfólio, de currículo, de mini bio, de material, de foto em alta resolução para divulgação. E é sempre muito difícil. Então, às vezes eu acabo dando, então daqui que eu faço para você. Caço as fotos no Facebook da pessoa, grava aí para mim um áudio da sua trajetória, eu escrevo, sabe? Então, pensando nisso, que a gente começou a fazer oficinas para ajudar esses trabalhadores a compilar esse material para poder participar de editais, né? Tem muita gente boa, muito material bom, mas a questão burocrática acaba atrapalhando. Exatamente, tem muita gente com muito talento, mas que não tem isso de forma física e organizada para passar adiante em edital, até mesmo em contratações diretas, assim, às vezes Sesc. Então você precisa ter a sua vida profissional organizada dessa forma, né? Então eu vejo essa grande lacuna. E na Fundação Cultural tem vários editais abrindo, fechando o tempo todo, né? Isso é bom, o artista tem que ficar atento a isso mesmo, né?
Nos blocos anteriores, eu acho que deu a entender que a Cíntia é super ultra mega feminista e carrega aquela bandeira, não gosto de homem, não é isso não, a gente exagerou um pouquinho. Sim, você tem outros projetos e tem homens nos seus projetos, Sim. né? Não é só projeto voltado para mulher e não só feminista, né? Tem Não. alguns, até porque a música em si tem uma essência e precisa do homem também, tem coisa que é muito masculina. Claro, eu tenho um projeto que não é só meu, né? Eu não posso dizer que é meu. Ele se chama Arranjando Marcos Flecha. Essa ideia surgiu do meu marido, que é meu parceiro musical, né? Meu companheiro de vida e de profissão. E eu não sei se você já ouviu falar de Marcos Flecha, que foi um grande artista da nossa cidade, grande compositor, instrumentista. O Marcos Flecha deixou uma obra com mais de 6.000 composições. Ele era genial. Então esse projeto, a gente já está na 3ª edição, a gente convida arranjadores musicais para colocarem arranjos novos nas músicas do Marcos Flecha. Então nós fizemos 2 projetos do Arranjando Marcos Flecha, as 2 primeiras edições, pelo Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural de São José dos Campos. E a gente teve a alegria de passar numa Lei Paulo Gustavo estadual, e esse ano a gente está fazendo a pré-produção dessa 3ª edição, que vai ficar maravilhosa. Ah, muito legal, tá vendo? Tem muita coisa rolando. Cíntia, são mais de 20 anos de carreira. Quais são os principais desafios e, mais do que desafio, quais são as recompensas que você tem? Porque assim, você trabalha duro ali, né? Quando você vê aquele sonho realizado, aquele projeto concretizado, o fim de um show do Cena de Mulher, um fim de uma apresentação, como que é essa sensação? Enche o coração. A gente fica muito feliz quando vê que o que a gente fez com tanto esforço, com tanto carinho, recebeu o reconhecimento, o merecimento. Mas eu acho que o mais difícil da vida de quem trabalha com arte, seja música, seja literatura, teatro, é essa constante busca sem fim do próprio sustento, da própria sobrevivência. Porque assim, trabalhar com editais e escrever projetos o tempo todo é você estar trabalhando muito para conseguir o trabalho remunerado depois, entendeu? Então, a família às vezes não entende, né? Os amigos que têm trabalho, carteira assinada ou empresários não entendem que a gente trabalha muito. Final de semana, né? Eu não A hora tenho que tá todo mundo folga. descansando, você não tem folga. Não tenho folga, eu passo o dia inteiro escrevendo projeto e à noite eu vou cantar, entendeu? Mas é a minha vida, é o que eu gosto de fazer. Eu não seria nada sem a música. E no momento de composição, porque já que você falou isso, tem a questão da criatividade, né? Nem sempre você senta, tem hora marcada para poder compor. Não, a composição, a letra vem na sua cabeça em quais momentos? Então eu tenho muita música antes de eu conhecer o meu marido, porque era música de tristeza. Meu marido atual. Eu sou tão feliz com ele que depois que eu conheci, a gente fez algumas poucas músicas, porque para mim é difícil a inspiração na felicidade. E com ele agora eu sou tão plena e estou tão focada em projeto que confesso que eu não estou com a criatividade necessária para compor igual eu compunha antes. Eu fazia 30 músicas por dia, por dia não, por mês antigamente. Uma música por dia praticamente. É. Bom, para quem se inspirou em Tristeza do Jeca, não é estranho notar que a sua inspiração venha da tristeza, da melancolia. Sim. Que não é de tudo ruim, né? É você Não. aprender a lidar com essa questão. Colocar pra fora, né, o que dói, né? E é difícil fazer música feliz. Eu tenho algumas que eu fiz por momentos de inspiração. Eu tenho uma que eu fiz, inclusive, com meu marido, sobre o nosso amor, de como dá um alívio a gente ter se encontrado. A música se chama Alívio. Mas eu não tenho muitas músicas alegres, felizes, o pessoal dançar. E agora, realmente, não estou na fase mais inspirada de produção. Mas ela vai e volta, sabe? Vai e volta. Cíntia Jardim é aquela que se inspira pela tristeza ou ela faz as composições quando vem, quando surge. Nada de por você, eu preciso de uma música para ontem. Não. Compõe aí para uma novela, para um filme, para uma peça de teatro, não. É porque cada um tem um dom também, né? É desafiador, eu gosto quando eu tenho tema, mas a gente precisa sempre ter um tempinho, né? Com as cantautoras, a gente precisava compor algo juntas, naquela fase que eu falei para você, que fizemos a primeira edição do Cantautoras Online. E cada uma compôs um trechinho na sua casa, mas tivemos tempo e aí saiu. E aí é gostoso. Mas assim, de bate pronto, vou sentar e vou compor,
precisa vir uma iluminação, Bom, sabe? não é todo mundo que é como Tom Jobim, né? Tom Jobim falava qual que era a motivação dele, o deadline, né? Se tem deadline, você termina rapidinho. Bom, falar em terminar rapidinho, Cíntia, obrigada, viu, por ter estado com a gente nesse programa. Você também, muito obrigada por estar comigo em mais um programa. Eu te espero no próximo. Até lá você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Obrigada, querida, adorei.